E aí, pessoal, tudo bem? Eu hoje vou fazer uma aula rapidinha, bem bacana, sobre duas coisinhas cujos conceitos o pessoal continua confundindo, tá? Você sabe qual que é a diferença entre plano de auditoria e programa de auditoria? A ISO 19011 explica, mas eu vou dar uma explicação rapidinha para vocês e bem didática, tá legal? Bem bacana. Me acompanha aí nessa aula, você vai gostar. Então, pessoal, qual que é a diferença entre programa de auditoria e plano de auditoria? Vou explicar rapidamente para vocês, tá bom? Cuidado para não confundir conceitos, tá? Programa de auditoria, o conceito que está na 19.011, é aquele conjunto de uma ou mais auditorias que uma organização faz para cumprir seus objetivos específicos com a auditoria. Então, por exemplo, um programa de auditoria interna com o objetivo de avaliar a conformidade do sistema de gestão, ou um programa de auditoria de fornecedores para avaliar a capacidade dos fornecedores de auditar, de fornecer produtos, perdão, de acordo com seus requisitos. Então, olha só, programa de auditoria é a intenção ampla que uma organização tem com relação às suas auditorias ao longo do tempo. Né? Então, um programa de auditoria ele é para um tempo determinado e para um objetivo determinado e engloba não uma só auditoria, mas várias. Então, como eu mostrei aqui na apresentação, o programa de auditoria ele vai cobrir a auditoria 1 e vai detalhar pouca coisa. Vai dizer lá, olha, você vai ter a auditoria 1, local, data e equipe. A auditoria 2, local, data e equipe. A auditoria N, local, data e equipe. Então, você tem N auditorias possíveis dentro de um programa de auditoria. E ele não é uma informação detalhada sobre cada auditoria, e sim a previsão que a organização faz para cumprir um conjunto de auditorias ao longo do tempo para alcançar o seu objetivo. Pode ser um ciclo de avaliação de auditorias internas, pode ser um ciclo de avaliação de fornecedores, por exemplo. Né? E entre outros exemplos aí possíveis. A gente até vai mostrar daqui a pouquinho exemplos de programas de auditoria públicos e conhecidos de grandes empresas, tá bom? Então, olha só, programa de auditoria, o conceito é conjunto de uma ou mais auditorias para cumprir determinados objetivos da organização. E o que é o plano de auditoria? Então, olha só, observa aí, o plano de auditoria, ele é o detalhamento de uma auditoria específica dentro do seu programa de auditoria. O plano de auditoria, sim, é aquela famosa agenda de auditoria, cronograma de auditoria, detalhando as atividades, detalhando os arranjos necessários para uma auditoria específica. Então, ele vai ter, além das informações do programa, o detalhamento de quem é a equipe que vai auditar, qual é a agenda da auditoria, dias, horários e processos auditados, né? Então, é uma agenda detalhada da auditoria. Olha só. Então, aqui para dar um exemplo para vocês do que é um programa de auditoria. Ele é também um cronograma, só que ele é um cronograma amplo para um ciclo de auditorias, que pode ser um ciclo anual, pode ser um ciclo bienal, pode ser um ciclo de 3 anos. Aqui no nosso exemplo, a gente está dizendo assim, ó, esse programa de auditoria específico é um programa de auditoria interna, feita por funcionários da empresa, né, para um ciclo anual de auditorias que é 2020. E olha que legal, esse nosso formulário aqui, ele já está adaptado para auditoria remota. Se você vê o curso que a gente publicou lá no Hotmart sobre auditorias remotas eficazes, esse formulário está disponível para você lá no curso, de graça não, desculpa, né? Para quem comprar um curso, esse formulário vai estar disponível junto com mais outros 3 formulários perfeitamente editáveis. Você vai usar esse formulário à vontade aqui para fazer suas auditorias. Então, esse formulário aqui dá o exemplo de um programa de auditoria já adaptado para auditorias remotas, né? Então, a gente mostra ali, ó, se a auditoria ela é presencial, se ela é remota ou se ela é híbrida, ou seja, quando o processo vai ter uma combinação de parte da auditoria remota e parte da auditoria presencial, né? Então, aqui a gente dá o exemplo, né, de processos que vão ser auditados de forma híbrida ou de forma remota, ou de processos que vão ter também auditoria presencial necessariamente, né? E uma justificativa de por que essas auditorias vão ser presenciais ou remotas, né? Então, esse é um exemplo do que é um programa de auditoria. Vejam, N auditorias, várias auditorias previstas para um ciclo de tempo
maior, ok? Isso aqui poderia ser, por exemplo, um ciclo de 2020 a 2022. Aí fica a critério da organização ela estabelecer o seu programa de auditoria de acordo com a sua necessidade, né? E o que é o plano de auditoria? Antes de falar do plano de auditoria, olha aqui que bacana. Exemplos reais de programas de auditoria conhecidos. Por exemplo, o programa de olho no combustível. É um programa de auditoria com o objetivo de garantir a qualidade dos combustíveis que são distribuídos aí pela Petrobras na sua rede de postos. Então, olha que bacana, isso é um exemplo de um programa de auditoria. Eu não estou falando de uma única auditoria. Da mesma forma, olha ali, ó, publicamente disponível, requisitos de sistema integrado para fornecedores da Natura. Bacana, né? Então, outro exemplo de um programa de auditoria com um objetivo específico. Então, isso é programa de auditoria. Não confunda mais, hein? O plano de auditoria, por sua vez, é isso aqui, ó. É a agenda detalhada de uma auditoria específica. Então, além das informações do programa de auditoria, eu incluo isso aqui, que é a agenda detalhada da auditoria. Qual é a data, que hora, quem que vai ser o auditor, qual é a atividade ou processo auditado naquele dia e naquela hora, quais são as cláusulas ou requisitos aplicáveis e a forma da auditoria. A forma da auditoria é uma novidade que a gente colocou e a gente explica isso no nosso curso de auditoria remota também, tá? A forma da auditoria, ela pode ser presencial ou remota, ou ambas. Se eu marcar ambas, eu já sei que ela é híbrida, né? Vai ser tanto remota quanto presencial, ok? Nesse exemplo que nós estamos dando, alguns processos vão ser auditados de forma remota e outros processos vão ser auditados de forma presencial, né? Também um detalhe para auditoria remota, né? Quais são as providências que você tomou para o caso de auditorias remotas e a forma de auditoria de cada processo. Então, isso é o plano de auditoria. E essa é a grande diferença entre plano e programa. Plano detalha os arranjos para uma auditoria específica. Programa fala do conjunto de auditorias ao longo do tempo. Ok, pessoal? É isso que eu queria explicar para vocês nessa aula muito rápida sobre a diferença entre programa de auditoria e plano de auditoria. Se você quiser tirar dúvidas, cara, a gente tem curso sobre isso, tem curso de auditoria interna, tem curso de auditoria remota. Fala com a gente, estamos à disposição de vocês, tá bom? Sucesso!